A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo, com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta semana chegamos ao estudo da lição de número 5, que tem por data 30 de julho de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Então, nesta lição, queridos, nós veremos que a cultura da morte está presente e cada vez mais naturalizada nas pautas intelectuais e políticas em defesa aí da legalização do aborto e da eutanásia. Ao passo que o sistema desse mundo, mediante aí estratégias árduas, impõe aí uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, tão cara aí ao cristianismo bíblico. Assim, queridos, enquanto cristãos, nós precisamos aí nos posicionar sabiamente. Então, esta lição nos convida aí a refletir sobre a cultura de morte que permeia a nossa sociedade e o nosso papel enquanto Igreja de Cristo nela. Então, como portadores e propagadores da vida abundante que o nosso Salvador conquistou por nós na cruz, que possamos então nos empenhar mais em alcançar aí os perdidos que caminham para a morte e ainda levam consigo inocentes, tal como está escrito em Provérbios 24:11, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Portanto, queridos, o Senhor Deus se importa com a vida ainda informe no ventre materno. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve aí como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à leitura diária de segunda-feira, 24 de julho de 2023, tem como título Deus é o autor supremo e fonte originária da vida. O texto bíblico encontra-se aí no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos, o clímax da obra criadora de Deus foi aí a sua criação extraordinária do homem, como lemos aqui em Gênesis 2, versículo 7. O supremo criador do céu e da terra fez duas coisas ao criar o homem. Primeiro, formou-o do pó da terra, e segundo, assoprou o seu próprio fôlego nas narinas de Adão. Isso distingue aí o homem de todas as outras criaturas de Deus. Então esta passagem, queridos, que lemos, contém aí 3 fatos importantes sobre a criação do homem. A primeira é que Deus, e somente Deus, criou o homem. O homem não evoluiu de outras criaturas. Forças impessoais não formaram o homem. Nenhuma célula, DNA, átomo, molécula, hidrogênio, próton, nêutron ou elétron criou o homem. Estas são apenas as substâncias que compõem o corpo físico do homem. O Senhor Deus formou o homem. O Senhor Deus criou as substâncias e então as usou para criar o homem. A palavra formou é uma tradução aí do hebraico yatzar, que significa moldar, dar forma ou criar. Ela então evoca a imagem de um oleiro que tem a inteligência e o poder de formar a sua criação. Deus é o oleiro mestre que tinha a imagem do homem em sua mente e que possui aí o poder e a inteligência para dar vida a essa imagem. Deus tinha tanto a onisciência, que é o conhecimento de tudo, quanto a onipotência, que é o poder completo para fazer exatamente o que queria. Em segundo lugar,
Deus soprou o seu próprio sopro de vida no homem. Então o homem é mais do que pó ou substância física. O homem tem um espírito. Podemos imaginá-lo desta maneira. O corpo de Adão tinha acabado de ser criado por Deus a partir do pó da terra. Um corpo humano sem vida, deitado no chão. Então Deus se inclinou e soprou o seu próprio fôlego nas narinas do homem. Então Deus é a fonte da vida. E Ele diretamente colocou a vida dentro do homem. Esse sopro da vida é visto novamente em João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus dá nova vida aos seus discípulos. E terceiro, em Gênesis 2:7 nos diz que o homem se tornou uma alma vivente. A palavra alma é nepesh, que em hebraico, que significa aí um ser animado, que respira, consciente e vivo. Então o homem não se tornou uma alma viva até Deus ter soprado vida nele. Como um ser vivente, espiritual, físico e racional, o homem então é diferente de todas as coisas vivas na terra. Então o que é o sopro de Deus? É a vida e o poder de Deus dados ao homem para torná-lo vivente. A palavra hebraica para espírito é ruach, que significa vento, sopro, ar, espírito. Então a vida de Deus não tem fim, queridos. A parte imaterial do homem foi criada para viver eternamente. Mas a única questão, queridos, é aonde vamos viver. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.